da questão ou tortura. É uma barbárie os governos aplicar tortura a um acusado no andamento do processo, para conseguir confissão no crime, mesmo que seja para esclarecer contradições ou descobrir cúmplices ou ainda para descobrir outros crimes do acusado. A pessoa não pode ser considerada culpada sem a sentença do juiz, permanecendo este com seus direitos protegidos enquanto ainda se duvidar se ele é inocente ou culpado. O delito é certo ou incerto. Se for certo, deve apenas ser punido com a pena fixada em lei. Se é incerto, seria hediondo atormentar o inocente que não teve seu delito provado. O inocente, ao passar por tortura, exclamará que é culpado para cessar a tortura, que não suporta, fazendo desaparecer a diferença entre o inocente e o criminoso, se tornando o meio de condenar o inocente, fraco, e podendo absolver o criminoso robusto, não sendo capaz de produzir a verdade, apenas uma condenação, como se falaste: tu que és vigoroso, soube resistir à dor, e por isso te absolvo. Tu que és fraco, cedestes à força dos tormentos, portanto, eu te condeno. A ação violenta faz desaparecer as pequenas diferenças dos movimentos pelos quais distinguem, às vezes, a verdade da mentira, deixando muitas vezes o inocente numa situação que o culpado, sendo culpado, absolvido, se suportar a tortura, mas o inocente sofrendo uma pena. Será justo atormentar um homem pelo crime de outro homem? Não se pode descobrir os cúmplices pelos interrogatórios e pelas testemunhas, pelo exame de provas ou outros meios que constatar o delito. Capítulo 13. Da duração do processo e da prescrição. Quando é constatado o delito e existem provas, é certo conceder um tempo e os meios para que o acusado se defenda. É preciso que esse tempo seja curto, para não retardar o castigo que se deve cumprir, para poder ser um freio contra os acelerados. O mal entendido da humanidade pode condenar essa presteza, o qual será aprovada pelos mais entendidos. Cabe exclusivamente à lei fixar o espaço de tempo que se deve empregar para a investigação das provas e o que se deve conceder para o acusado à sua defesa. Se o juiz tivesse esse direito, estaria exercendo uma função de legislador. Quando se trata desses crimes atrozes, bastante subsistentes entre os homens, se os mesmos forem provados, não se deve haver prescrição se o criminoso se subtrai ao castigo. Não é esse, todavia, o caso para os delitos considerados pouco pequenos. Para se fazer a aplicação, é preciso considerar a legislação do país e os usos, além das circunstâncias. Para um povo, reconhecer as penas moderadas, as leis que abreviassem ou prolongassem a duração dos processos e o tempo segundo a gravidade do delito. Chegar-se-á a estabelecer uma justa progressão de castigos para os mais suaves para um grande número de delitos. O tempo em que se emprega a investigação de provas e que se fixa a prescrição não deve ser prolongado em razão da gravidade do crime, pois quanto mais complicado, mais grave o crime, menos verossímil é ele. Será preciso, pois, reduzir o tempo dos processos, aumentar o que se exige para a prescrição. Para que ele exista para a Baccaria, existem duas espécies de delitos. A primeira seria os crimes atrozes, como homicídio, e a segunda os menos hediondos, como roubo, furto. A segurança das pessoas é um direito natural, e a segurança de bens é um direito de sociedade. Para Baccaria, o homem tem um sentimento natural de compaixão, que o desvia do assassinato, mas é ávido por buscar um bem-estar. E como o direito de propriedade é uma porção de motivos, sendo uma porção de motivos que induzem o homem a violar as convenções. Os grandes crimes têm a mesma forma são raros, deve diminuir a duração do processo, porque a inocência do acusado é mais provável do que do crime. Deve-se, porém, prolongar o tempo da sua prescrição. E por esse mesmo motivo, acelera a sentença definitiva, ou sendo inocente, ou acusado, ou culpado. Desta mesma forma, o Baccaria dizia que seria necessário prolongar o tempo dos processos de crimes comuns, porque a inocência desse acusado é menos provável, e diminuir o tempo fixado para a prescrição, porque a impunidade é menos perigosa.
Segundo Baccaria, ainda, o critério que poderia se seguir para preservar e, ao mesmo tempo, a segurança dos cidadãos e a sua liberdade, sem favorecer um em detrimento da outra, seria sobre a liberdade protegida pela desordem tumultuosa. Os crimes mais hediondos, mais obscuros e mais quiméricos, portanto os mais inverossíveis, são precisamente os que são constatados como simples e são condenados por indícios. As leis e o magistrado só têm interesse em descobrir um crime e não em procurar a verdade, em que o legislador não vê que se expõe constantemente ao risco de condenar um inocente, pronunciando-se sobre crimes inverossíveis ou mal provados. Nesse caso, vemos que Baccaria é bem infusivo, que os crimes contra a vida, podemos dizer assim, devem ser rápidos, o julgamento, a decisão, a investigação, porque deve-se provar que a pessoa é culpada ou não, que é uma coisa certa. Já tem provas para culpar ele? Não tem, porque aquilo ali é uma coisa que foge do ser humano fazer aquele tipo de crime. E a prescrição dele vai ser mais longa, porque é um crime hediondo, é um crime que não pode prescrever facilmente. E já os crimes não comuns diminui o tempo de prescrição, diminui o tempo de prescrição, mas aumenta o tempo de investigação e de processo. Por quê? Porque aquele crime não vai trazer um dano tão grande como a perda de uma vida. Essa seria o que o entendimento sobre o livro, e estaria passando para o meu próximo colega. Olá, eu me chamo Patrícia. A justiça pode punir um pensamento? A resposta em geral é não. A lei não pune a intenção, mas a ação que a comprova. Mas o que acontece quando uma pessoa inicia um ato criminoso, mas para no meio do caminho? Essa ação, mesmo que incompleta, já prova a vontade de cometer o delito e, por isso, merece um castigo. Esse castigo é crucial. Ele serve como um aviso, uma barreira para prevenir até mesmo as primeiras tentativas do crime. Pense bem, se a lei só agisse no final, quando o crime já está consumado, perderíamos a chance de intervir ou evitar um mal maior. No entanto, o castigo para a tentativa deve ser menor do que para o crime consumado. Por quê? Para deixar um motivo, um último incentivo para que o infrator desista. E como se a lei dissesse, ainda há tempo de voltar atrás, e a sua punição será menor se você parar agora. Agora, vamos a um cenário ainda mais complicado. Os cúmplices, quando vários indivíduos se unem para cometer um crime. O perigo de que enfrenta é maior. Eles buscam dividir esses riscos de forma igualitária. O texto que nos guia aqui é claro: se a lei punisse o executor do crime de forma mais severa do que os cúmplices, seria mais difícil encontrar alguém disposto a assumir parte mais arriscada. A diferença na pena, nesse caso, agiria como um freio para a execução do plano. Mas, como em toda regra há exceções, o que acontece se o executor receber uma recompensa especial dos cúmplices? Uma espécie de pagamento extra para assumir o risco maior. Nesse caso, o castigo deve ser igual para todos, pois a vantagem financeira compensou a diferença do risco. Parece uma reflexão fria e calculista, mas o objetivo é fundamental. As leis devem dificultar ao máximo que os criminosos cheguem a um acordo e se organizem. Chegamos ao ponto mais controverso. Em alguns tribunais, um cúmplice de um crime grave pode receber impunidade se trair seus companheiros. Essa prática, embora possa prevenir crimes graves e acalmar a população que se amedronta por crimes sem solução, não está isenta de perigos. Primeiro, a sociedade acaba por autorizar a traição, um ato que repugna até os próprios criminosos. Em segundo lugar, isso pode encorajar crimes de covardia, que são muito mais perigosos do que os crimes de coragem. A coragem é um sentimento raro e pode ser direcionado para o bem público. Já a covardia é um contágio que se espalha rapidamente, infectando todas as almas. Além disso, ao implorar por ajuda a um criminoso para resolver um crime, a lei expõe a sua própria fraqueza.
Ela mostra que só pode descobrir um delito com a ajuda daqueles que a violaram. O texto sugere uma alternativa, uma lei geral que prometa impunidade para qualquer cúmplice que denuncie um crime. Isso criaria um medo recíproco entre os criminosos, prevenindo a sua união. A delação se tornaria a regra, não a exceção, e os tribunais não seriam mais vistos como refém dos criminosos. No entanto, para que a lei não proteja a perfídia, o delator deveria ser banido, levando consigo a impunidade. No final, a voz que nos guia por essas reflexões se volta para um profundo remorso. A ideia de que leis sagradas guardiãs da confiança pública possam proteger a perfídia e a legitimar a traição de ultraje. E pior, o que dizer de magistrados que, mesmo após prometerem impunidade, quebram sua palavra e executam o delator? Esses exemplos não são raros, eles transformam a sociedade em uma máquina complicada, onde mais hábeis e poderosos controlam as suas engrenagens aos seus beliprazeres, multiplicando-se os indivíduos frios e insensíveis que assemelham músicas hábeis. Eles não sentem nada, mas usam paixões e os sentimentos dos outros para os seus próprios projetos. A justiça é um instrumento de dois gumes. Devem buscar a eficácia a qualquer preço, mesmo que isso corrompa a moral, os deveres de proteger os princípios, mesmo que signifique enfrentar dilemas insolúveis. Olá, hoje nós vamos falar de um dos pontos mais importantes da obra dos Delitos e das Penas de Césare Beccaria, o capítulo 15. Bom, ele trata sobre a moderação das penas, e esse tema ele é central porque, na época de Beccaria, as punições eram extremamente cruéis, e muitas das vezes elas eram mais dolorosas do que o próprio crime cometido. Então, ele traz contra esse cenário uma visão mais inovadora e mais humanitária de como deve ser e como deve funcionar a justiça penal. Bom, para Beccaria, a finalidade da pena ela não é de atormentar o corpo do condenado e nem de causar um sofrimento físico como vingança. O verdadeiro sentido do castigo está nos dois pontos principais. Primeiro, que é impedir que o criminoso volte a prejudicar a sociedade, e o segundo é de servir como exemplo para estimular outros cidadãos a cometerem delitos. Ou seja, a gente deve olhar a pena com uma visão para o futuro e não para o passado. Não punindo o que ele fez, mas sim para que ele aprenda a não cometer novamente. E nesse ponto é onde Beccaria ele vem defendendo a moderação. Bom, ele afirma que o castigo precisa ser proporcional ao crime e aplicado de forma equilibrada. Então, uma punição exagerada ou cruel não aumenta a segurança da sociedade. Pelo contrário, muitas vezes ela gera uma revolta, desespero e injustiças, né? O que realmente importa não é a intensidade do sofrimento imposto, mas a certeza de que a pena será aplicada. Bom, o crime só será evitado quando o cidadão souber que existe uma punição justa e inevitável, não quando teme a suplícios desumanos, né? Beccaria também critica a tradição histórica de torturas e castigos atrozes, né? Ele lembra que muitas vezes os governantes usaram da crueldade para manter o privilégio, acusando inocentes e punindo crimes até mesmo imaginários. O excesso de dor, ele não contribui à ordem social, ele apenas fortalece a tirania e fere a dignidade humana. Então, dessa forma, Beccaria nos ensina que a verdadeira justiça deve ser racional, proporcional e humana. Então, a pena deve ser suficiente para trazer
a sociedade um impacto moral e proteger, mas nunca para destruir um indivíduo. Então, para ele, o mais eficaz do que a brutalidade é a certeza da lei e ela sendo aplicada de uma maneira justa. Então, em outras palavras, o castigo deve impressionar a sociedade pela sua utilidade e equilíbrio, mas não pela sua crueldade. Então, transformar o direito penal em um instrumento de prevenção e de humanidade, em vez de um palco de vingança e sofrimento, é o legado que Beccaria tentou deixar no capítulo sobre a moderação das penas. Oi, meu nome é Williams e eu vou falar sobre a pena de morte. A pena de morte nunca tornou os homens melhores. Ela é um espetáculo de suplícios que um governo sábio precisa examinar. A questão central é quem deu aos homens os direitos a matar os seus semelhantes. A soberania e as leis são apenas a soma das pequenas porções de liberdade que cada um concedeu à sociedade. Conclusão da injustiça. Ninguém jamais pensou em dar o direito de tirar a própria vida. A pena de morte não se apoia, portanto, em nenhum direito legítimo. É uma guerra da nação contra um cidadão. A morte não é necessária. A morte só pode ser necessária em momentos de confusão, quando a nação corre risco de perder sua liberdade, ou quando o indivíduo preso ainda tem poder de gerar uma revolução perigosa. Mas sobre o reino tranquilo das leis há um governo estável. Não há necessidade de tirar a vida de um cidadão, a menos que a morte seja um único freio capaz de impedir novos crimes. A experiência de todos os séculos prova que a pena de morte nunca deteve criminosos determinados. O rigor do castigo tem menos efeito que a duração da pena. A sensibilidade humana é mais afetada por uma impressão ligeira, mais frequente do que por um abalo violento e passageiro. O hábito grava as ideias de moral. O espetáculo atroz e momentâneo da morte é um freio menos poderoso do que o longo contínuo exemplo de um homem privado a dano com trabalhos penosos. A ideia, se eu cometesse um crime, estaria reduzida toda a minha vida a essa miserável condição, assombraria mais fortemente o espírito do que a morte. A impressão da morte é logo apagada pela ação do tempo e das paixões. Uma pena é justa quando tem um grau de rigor apenas o bastante para desviar os homens do crime. A escravidão perpétua tem todo o rigor necessário. Ninguém vacilaria entre o crime e o risco de perder para sempre a liberdade. A morte é encarada com firmeza por fanatismo ou vaidade. Desesperados veem nela um alívio. O fanatismo e a vaidade desaparecem nas cadeias. Onde a pena de morte é usada, é preciso um novo crime para cada novo exemplo. A escravidão perpétua de um culpado põe sobre os olhos do povo um exemplo que subsiste e se repete. O criminoso, ao raciocinar, vê na morte um sofrimento curto. Por um dia de sofrimento terei gozado vários anos de liberdade e de prazeres. A religião, com a esperança de arrependimento fácil e felicidade eterna, diminui o horror do suplício. É a lógica da prisão. Quem tem diante dos olhos a vida inteira na dor e no desprezo exposto, como escravo das leis, faz uma comparação útil de todos os males e do êxito incerto do crime. O exemplo presente dos infelizes impressiona mais do que os suplícios. A pena de morte é funesta à sociedade pelos exemplos de crueldade que dá aos homens. Não é absurdo que as leis que punem o homicídio ordenem um morticínio público para desviar os cidadãos do assassino? Eis a questão. A crítica de Beccaria é clara. A pena de morte é injusta e inútil. É injusta porque o indivíduo jamais poderia ceder o direito à própria vida no contrato social. É inútil porque a experiência mostra que ela não detém criminosos e não é necessária em um estado de leis. Para o pensador, que eu citei lá em cima,
O verdadeiro freio para o crime não é a violência rápida do suplício, que logo é esquecida. O que funciona é o exemplo constante e a duração da pena. A escravidão perpétua, que é a prisão com trabalhos forçados, ela é a pena mais eficaz e justa. Ela assombra, mas o espírito serve de exemplo permanente à sociedade e evita que a lei se torne um exemplo de crueldade ao ordenar um morticínio público. A justiça está na certeza de uma punição longa e não na atrocidade de um castigo passageiro. Muito obrigado.